Meus irmãos e as irmãs, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Livro histórico e profético, livro do profeta Daniel, capítulo de número 5, versículos de número 13 a seguir. Daniel, o homem disposto a morrer, mas indisposto a pecar. Lembra disso? Assim como seus amigos Misael, Azael e Azarias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel, capítulo de número 5, o tão famigerado banquete de Belsazar, o homem que caiu na tolice de pensar que poderia escarnecer dos vasos de Deus. Que tolice! Ninguém pode escarnecer da propriedade divina, dos vasos consagrados, ainda que estava em desuso pelo período do cativeiro, mas aqueles vasos têm dono, Belsazar, não toca ali, vai dar problema. Um homem que quis fazer uma festa e quis gloriar-se, né? E daí fez besteira. A mesma coisa aconteceu com Salomão, quando quis mostrar as suas glórias, né? Segundo Reis, acho, se não me falha a memória, segundo Crônicas, capítulo 9. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com o rei Assuero, do livro de Esther. É sempre uma problemática. O seu pai, Nabucodonosor, Daniel vai lembrar isso, a Belsazar, também caiu na besteira, porque tronos não foram feitos para homens. Tanto verdade é que nenhum homem perdura no trono pela eternidade. O máximo é por um longo tempo de sua vida, porque o único trono que é sempre eterno é o trono divino. Enfim, um homem que caiu na tolice, o rei Belsazar, de tentar tirar o Deus da história da história. Meu amigo, é o Deus da história. A história é de Deus, o Deus é da história, não dá para desassociar uma coisa da outra. Os mais céticos, coerentes, eles dizem que a Bíblia é no mínimo, um livro histórico. Não dá para contar a história da civilização humana sem falar de Bíblia. Mesmo os céticos, que olham para a Bíblia, os teólogos liberais, apenas como um livro de informação. Mas não dá para contar a história da humanidade sem falar de Bíblia. Então vamos lá, Daniel capítulo de número 5, versículo de número 13 a seguir. Quando diz, lógico que não há tempo hábil aqui para a gente discorrer toda a história, de só um pano de fundo, né? O rei Belsazar faz ali um banquete, querendo gloriar-se, mostrar as suas glórias. Ele vai banquetear-se, logicamente é um banquete, e ele vai inventar de tomar vinho nos vasos consagrados a Deus. E Deus tem ciúmes de seus vasos, de suas peculiaridades. O resultado, aparece uma parte da mão, escrevendo na parede, dando uma determinada sentença. E daí acontece o que eu vou ler agora. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. E falou o rei dizendo a Daniel, és tu aquele Daniel? Lembra o Daniel de Nabucodonosor, Daniel que está caído no esquecimento, né? O Daniel, és tu ainda aquele? Eu quero aquele. Não quero um Daniel mutável, eu quero aquele Daniel. Porque para mim a importância do Daniel é se for aquele. Se já mudou, não tem valia. Bom, se a valia estar em não alterar-se, em ser o mesmo, então por que está em desuso? Olha a incoerência do rei. Mas vamos lá. És tu aquele Daniel, um dos filhos do cativo de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti. Não é o espírito dos deuses. É o espírito, no singular, né? O espírito, o Deus. Mas enfim, não pode se esperar nada teológico desse homem. E que em ti, disse o rei, se acham a luz, o entendimento e excelente sabedoria?
Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios, astrólogos, para lerem esse escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e que resolve dúvidas. Quem tem o Espírito de Deus sempre é um resolucionador, não causador, um resolucionador de problemas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro, melhor dizendo, cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro, que se venda, não é o meu caso. Contudo, lerei ao rei o que está escrito, e far-te-ei saber a interpretação. Bom, poderíamos intitular esse nosso vídeo como a caligrafia de Deus, né? Você vai ler nas Escrituras pelo menos 3 episódios em que Deus escreve com os seus dedos. Isso é uma linguagem antropomórfica. É claro que nós não vamos aqui adentrar nessas questões teologais. A primeira delas está em Êxodo, capítulo 20, quando Deus escreve, né, nas tábuas da lei. Na verdade, ali você tem 2 escritas em um só episódio. Lembra disso? Deus escreve, dá a Moisés as tábuas, ele é provedor das tábuas e dos escritos que estão sobre ela. O Moisés desce, lembra disso? Vê o bezerro de ouro, Êxodo 32, quebra as tábuas. Deus manda que ele vá lavrar outras tábuas e traga outra vez. E o próprio Deus irá escrever outra vez. Então, Deus vai escrever novamente, mas as tábuas serão provenientes agora das mãos de Moisés. E o que Deus está dizendo é o seguinte: quem vai escrever sou eu. E o que o Senhor vai escrever? A mesma coisa. Porque o teu fracasso, a tua queda não muda a minha escrita. Então não é o propósito do vídeo, mas grave isso no seu coração e tribute a Deus louvores por isso. Deus está dizendo: o teu fracasso não muda a minha escrita. A minha escrita não é alterada pelo teu fracasso. Isso é uma outra história. A segunda vez está aqui em Daniel capítulo 5, que é o motivo do nosso vídeo. E a terceira vez, quando Deus encarnou-se, esteve entre nós, tabernaculou-se, o verbo se fez carne, né, no Evangelho de João, capítulo 8, quando Jesus escreve ali na areia. Eu diria que a primeira escrita é a escrita de advertência, que é os 10 mandamentos, né? Os juízos de Deus, estabelecidos pelo próprio Deus, invioláveis, né? Depois você vai ter uma escrita que eu diria que é a escrita da sentença, que é essa, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, né? Daniel 5:27, e depois a terceira escrita que eu diria que é a escrita da graça. Mas agora, vindo para o propósito do vídeo, o rei, ouvindo o conselho de sua mãe, chama a Daniel. Chamando a Daniel, o próprio rei precisou confessar e dizer: és tu aquele Daniel? A fala do rei é a seguinte: se tu é um outro, não me interessa, eu preciso é do mesmo. Alguém pode dizer: Daniel está arcaico. Alguém pode dizer: Daniel é obsoleto. Alguém pode dizer: isso é saudosismo, né? Precisa reciclagem. Nós precisamos de um novo profeta, nós precisamos de um novo mecanismo, nós precisamos de um novo engendramento, nós precisamos de algumas inovações. Tudo isso foi feito e nada disso foi resolvido. Então ele disse que tem sábio, ele disse que tem astrólogo, ele proveu-se de outros para ocupar o lugar que era por direito de Daniel, e sabe o que aconteceu? Nada. Sabe o resultado? Nada. Chegou um momento em que o que resolveu, na verdade, é o que sempre resolve: um homem cheio do Espírito de Deus. Respondamos-nos então à pergunta do rei: és tu o mesmo Daniel? Meu irmão, minha irmã, pergunto-me a mim mesmo: és tu ainda o mesmo? Muitas coisas mudaram. Quando eu aceitei a fé, Facebook era uma coisa inexplorada.
Quando aceitei a fé, o WhatsApp nem existia. Touchscreen, meu Deus, livro virtual, o que é isso? Computador era coisa de privilegiados. Muitas coisas mudaram, é verdade. E eu entendo que algumas coisas foram muito benéficas, né? O poder de evangelização. Nossos pais iam para as praças evangelizar com folhetinho. Hoje eu estou aqui via vídeo, usando e valendo-me dessa plataforma de grande alcance para comunicar-lhes uma palavra, e posso fazer isso enquanto dirijo, né? Enquanto estou aqui no meu ambiente de trabalho, né? Eu sou um representante comercial, estou sempre na estrada. Então, assim, tudo isso é legal, tudo isso é louvável. Só que aquilo que não pode ser negociado, aquilo que é inalterável, é ainda a mesma coisa? A fonte de poder continua sendo a mesma. A fonte de revelação continua sendo a mesma. Não inventarão um mecanismo que substituirá aquilo que nós nominalmente chamamos de experiência com o eterno, com o sobrenatural, mundo espiritual, experiência com Deus. Aquilo que nós chamamos de proximidade com o divino, aquilo que nós chamamos de intimidade com o eterno. Isso é inalterável. Lembro-me, sou do tempo, que nós comprávamos fundo musical para nos auxiliar na oração. E não há nada de errado nisso. Hoje nem se faz mais uso disso. Hoje você tem um celular, você tem Spotify, você tem, meu Deus do céu, você tem podcast, você tem tantas coisas. Então, mudou Spotify, podcast, não sei o quê, beleza, até aí não tem problema. Antigamente valia-nos, por exemplo, de um fundo musical, hoje podemos valer-se de outros fins. O importante é que nos valamos de tudo para um único propósito: proximidade do divino, intimidade com o eterno. És tu o mesmo, Daniel? Termino dizendo, Daniel respondeu: não vou nem te dizer se eu sou o mesmo, só vou te dizer uma coisa. Estás perguntando se eu sou o mesmo Daniel, e se eu for o mesmo Daniel e tiver a solução para o teu problema, tu me prometeu isso, aquilo outro. Para ti saber que eu sou o mesmo, para ti saber que eu não me vendo, para ti saber que eu não vendo a minha consciência, que eu não vendo a minha alma, os teus presentes ficam para ti. Eu não sou barganhador, eu não sou mercenário, eu sou profeta de Deus Altíssimo. Então, para ti saber que eu ainda sou o mesmo, eu não vou mudar. Para ti saber que eu ainda sou o mesmo, eu vou dar interpretação fidedigna. Não importa o que você me oferecer, não importa os caprichos que me cercarem, não importa a posição, o status que você está me oferecendo de terceiro governante, não importa nada disso. Os bens ficam para ti, os prêmios ficam para ti. Eu não me vendo por isso, eu ainda sou o mesmo Daniel. Se eu já tivesse me vendido por isso, eu não conseguiria ser o mesmo. Você consegue entender, gente, o quanto isso é terrível? Se o Daniel tivesse se vendido por essas coisas, não teria revelação. Lembra de Pedro? Lembra do que disse o paralítico para Pedro e João? Lembra o que disse eles? Não temos ouro, não nos vendemos, não temos prata, mas o que temos agora te damos, levanta e anda em nome de Jesus. Pedro e João não tinham ouro, não tinham prata, mas tinha a graça de Deus para dizer ao paralítico: levanta e anda. Vivemos um tempo em que pessoas têm prata, têm ouro, mas não tem mais poder de Deus na vida para dizer ao paralítico: levanta e anda. Se eles tivessem ouro, se eles tivessem prata e pudessem dar esmola, esmolar, que Jesus nos ensinou a fazer isso, lá em Mateus 6, se eles tivessem isso e dessem isso a ele, a esmola poderia matar a fome, a esmola poderia trazer algum benefício, mas a esmola não pode fazê-lo andar. Está entendendo isso? Então és tu o mesmo Daniel? Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Termino com aquela oração de São Francisco quando dizia: Deus, dai-me coragem para refutar o que deve ser refutado e alterar o que precisa ser alterado. Deus, dai-me sabedoria e mansidão para suportar aquilo que não pode ser alterado e eu aceitar isso. E, sobretudo, dai-me graça e entendimento para que eu possa distinguir uma coisa da outra. Deu para entender? Naquilo que não é negociável, unidade. Naquilo que é negociável, liberdade. E em tudo, amor. És tu o mesmo, Daniel? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.